Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para todo mundo o tempo todo. Vamos lá, ó, esse é o último programa antes das nossas férias, né? Que agora a gente vai dar uma descansada no mês de julho, né? Novidade, né? Uma novidade, vamos dar uma descansada, né? Para que todo mundo está meio cansado, né, Abud? A gente está vindo da coisa da pandemia, da readaptação, né? A saúde mental de todo mundo deu uma. Está todo mundo precisando de terapia, não está? Eu já ouvi falar em burnout digital, não sei se você já ouviu esse termo, mas a gente está aqui, né, nessas telas ainda, misturado com a vida real, e é muita coisa acontecendo no digital em paralelo, né? E a gente fica realmente muito alerta o tempo todo. Eu, dando aula, já estou exausto, acho que está na minha cara aqui, está estampado o cansaço, né? Final de semestre é sempre assim, mas estamos aqui, firmes, para dar uma dica para fechar aí, para as pessoas ouvirem nas férias e fazerem então aquela maratona, né? Um podcast que vale a pena conhecer e maratonar. Você não acha que está todo mundo nesse momento, né, de burnout digital, como você quiser chamar, está todo mundo vindo de momentos tão fortes, falando, poxa, mas por que vão parar agora em julho, né? Porque todo mundo precisa dar uma descansada também. A nossa vida tá igual o professor, né? Agora a gente entende aquela loucura que é, fala, não, agora tem que dar uma sossegada em julho. Você não acha que todo mundo está precisando aí de terapia? Ufa, acho que sim, é um conteúdo que tem crescido, inclusive, né? Então, nada melhor do que pegar um podcast que vai nessa vibe. Então dá uma Eles têm dica para grande gente. audiência. Dá uma dica de quem está precisando de terapeuta, que podcast pode ouvir, Abudi? Então, é um belo podcast, viu, Marcelo Duarte? Muito, muito interessante mesmo, chamado Cartas de um Terapeuta. É com Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo e escritor de mão cheia, né? Também o livro dele, que inclusive deu origem ao nome desse podcast, é muito bom. Eu conheci o Alexandre Coimbra Amaral pessoalmente muito agora, né? Recentemente. Foi no lançamento do livro do Histórias de Terapia. Ele escreveu a introdução e participou do evento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Ali eu conheci o Alexandre Coimbra Amaral e fiquei encantado realmente com a maneira como ele fala, né? E são cartas incríveis desse terapeuta em cada episódio, agora cartas faladas, né? Você conhece o Alexandre Coimbra Amaral, Marcelo Duarte? Eu ouvi um pouquinho do podcast depois que você me avisou que nós íamos falar sobre ele, né? Aí procurei um pouco da vida dele, vi o livro, né? Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, é o livro que ele lançou, e eu gostei. E assim, eu gostei dos temas. É um podcast que eu vou colocar para ouvir alguma coisa assim. Mas antes de você me falar, não conhecia, Bud. Vou confessar para você que foi uma ótima dica sua. Então, ele lançou esse livro em 2020. Eu o conheci recentemente, também foi esse ano, né? E ele participa do programa, participou muito desde 2018 do programa Encontro com a Fátima Bernardes. Ele tem colunas na revista Crescer, no portal Lunetas, e essa é uma vertente dele, né? A terapia familiar. Então, o tom que ele usa para conversar, essas cartas, elas são muito emocionantes. Eu acho que é isso que a gente encontra no Cartas de um Terapeuta, né? E são 50 episódios até aqui, né? Uhum. Toda quinta-feira tem um novo episódio e a média 30 a 40 minutos. Tem alguns que passam desse tempo, mas a média está lá entre 30 e 40 minutos. É uma produção da Abrace Digital, que tem conteúdos ligados justamente nesse perfil do Histórias do Cartas de um Terapeuta. Qual que é o formato, então? Explica como funcionam essas cartas, Abud. Perfeito. Olha, tem cartas que são cartas dele mesmo, né, sobre alguma coisa que ele está precisando colocar para fora e falar. Por exemplo, quando a Rita Lee morreu, ele fez uma carta ali sobre a importância que a Rita Lee tem na vida dele e das pessoas, né? Então foi um episódio especial.
O primeiro episódio que abre a série também é uma carta dele às pessoas que estão interessadas nesse assunto, né, na questão justamente de situações familiares, relações, enfim. Então foi uma carta dele para o público. E os demais são pessoas que escrevem com alguma questão, com algum tema, e ele discorre sobre. Então é um formato que já foi muito tradicional, né? E é muito tradicional. No rádio, a gente tem o Rossandro Klinger, que eu gosto muito fazendo isso hoje em dia. Já tivemos o... Meu Deus do céu, como é que eu posso esquecer? Falei da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, gosto muito dele, faleceu há pouco tempo. Um psicanalista incrível, que era um excelente comunicador. Eu não posso esquecer o nome. Esqueci. Meu Não é o Deus. Flávio Giacovatti. Exatamente. Flávio Giacovatti. Né, que, assim, ele fazia basicamente isso que, no caso, o Alexandre faz agora no podcast, né, que ele recebia ali alguma carta, algum comentário, algum e-mail e conversava sobre o assunto. Então, é esse tom, é um tom bem intimista, e ele dá exemplos da vida pessoal, exemplos de pessoas próximas, para falar sobre aquela situação que a pessoa que escreveu está vivendo. A maior parte são nomes fictícios, né? As pessoas não se identificam para ter essa liberdade para falarem sobre o que quiserem ali. E, bom, basicamente ele fala sobre amor, dúvidas que as pessoas têm, emoções que não estão bem resolvidas. Então ele diz que são cartas para ajudar em dilemas que se apresentam como perguntas sem respostas. Ele não traz respostas, mas propõe um apoio coletivo, né, para essa conversa toda. E você separou um trecho para a gente, como sempre. Separei um trecho, todos esses trechinhos que a gente vê aqui, boa parte deles, quando são podcasts de áudio, eu faço naquela ferramenta que a gente já conversou mais ou menos há um mês aqui nos nossos encontros, que é o Headliner. Então olha que bonitinho que ficou. Tem uma cara de carta, de papel de carta, para falar das cartas de um terapeuta com microfones de podcast. Tentei personalizar aqui o nosso teaser, o nosso trailer. Vamos ver, então. As cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. E olha que legal. Então, quem gostou da arte que o Marcelo Abud fez, é só voltar para o episódio 135. No episódio 135 do Olá Curiosos, ele explica passo a passo como criar essa arte, como criar esse trailer com o headliner. Olha que legal. Ele está usando mesmo, gente. Não é que ele vem aqui dar dica e depois não usa mais. Abud, sensacional. Mais alguma coisa ou eu posso desejar boas férias? Boas férias, né? Vamos acompanhar aí as cartas de um terapeuta, que eu acho que vão fazer bem para aliviar um pouco da nossa angústia. É um podcast que traz sempre uma palavra que é um alento, um tom interessante. Então, vamos ficar com isso para as férias, então. É isso. Então, te vejo em agosto, tá bom? Maravilha. Bom descanso das aulas, do programa. Aproveita para ouvir podcast o mês inteiro, mas põe aqueles de meditação também, né? Que Sim. Você já sugeriu aqui para dar aquela relaxada que vai te fazer bem. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Xará. Um abraço, até agosto, Abud. Um abração, até lá.